E o tema da nossa conversa desta segunda-feira é infecção urinária. Quem nunca sofreu com esse problema, hein? Um desconforto terrível e uma doença que, se não for tratada corretamente, ela pode trazer sérios problemas. Aqui comigo está o urologista. Boa tarde, doutor Carlos Rogério. Tudo bem? Chega junto aqui da nossa televisão, que a gente preparou aqui um material aqui para a gente, deixar bem informativo. Doutor Carlos Rogério dos Santos, ele é urologista e vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre infecção urinária, gente. Quem não já sofreu, eu já sofri com esse problema. Boa tarde, doutor Carlos Rogério, tudo bem? Boa tarde, Neyara, um prazer estar aqui na sua presença, seus telespectadores. Espero contribuir aí para trazer informação de qualidade para a sua... Ok, então, olha só, a gente sempre pede para os especialistas para eles trazerem algumas cartelas, uns materiais para poder facilitar, para a gente entender melhor. Então, a gente vai começar a nossa aulinha aqui do aparelho urinário. Vamos lá? Pode botar a primeira cartela? A gente pode dizer que aqui é o nosso aparelho urinário, é isso, doutor Carlos? Isso, Neyara, na verdade, o que todos chamam de infecção urinária pode acometer qualquer parte do sistema urinário do homem ou da mulher, que vai desde o rim, descendo pelo ureter, que é um canalzinho que liga o rim à bexiga, por onde o xixi desce, a infecção da bexiga e pode ter, no caso do homem, a infecção da próstata e na mulher a infecção da bexiga e também da uretra. E dependendo do nível em que essa bactéria se aloja, você vai ter os quadros de infecção mais ou menos graves, mais ou menos comuns e que são tratados de maneiras diferentes. Então, para a gente entender, a infecção urinária ela é sempre bacteriana? O que se convencionou chamar de infecção urinária é bacteriana, mas pode ser uma infecção causada por fungo, pode ser uma infecção causada até pelo germe que causa a tuberculose e outros germes mais raros. Mas, convencionalmente, popularmente falando, infecção urinária é sempre causada por bactéria. E onde é que 97% das vezes é bactéria. E onde é que essa bactéria fica alojada? É aqui, onde que é? Ela pode se alojar em qualquer área do sistema urinário. E aí, dependendo dessa área que você vai caracterizar o tipo de infecção. Por exemplo, quando a bactéria se instala na bexiga, que é a mais comum das infecções urinárias, a gente chama de cistite. E geralmente ela tem aquela queixa de aumento da frequência urinária, de ardor quando você vai fazer xixi, de dor na parte baixa da barriga, no pé da barriga, como os pacientes costumam falar, e às vezes até sangramento na urina. Geralmente são quadros bem menos graves, quadros que não se associam com sintomas gerais, como desidratação, como febre, como náusea, como vômitos. Basicamente aquela hora que você quer ir sempre no banheiro e sai em poucas quantidades. Isso, assim. Exatamente. Você diz, doutor, eu fui 10, 20 vezes no banheiro e quando cheguei lá, só as gotinhas e quente como brasa, quente como fogo. E um desconforto no pé da barriga. Geralmente essa é a queixa de quem tem a infecção aqui na bexiga. Exatamente. Quando essa infecção ascende para o rim, ou por via urinária mesmo, que às vezes essa bactéria migra da bexiga, sobe pelo ureter e vai para o rim, ou quando ela chega nos rins por via sanguínea, você geralmente tem quadros mais graves, quadros bem mais graves com sintomatologias mais sistêmicas, de febre, de calafrio, de náusea, muitas vezes de hipotensão, e com muita facilidade esses germes que estão causando infecção no rim, eles podem passar para a corrente sanguínea e causar infecções generalizadas. A infecção ela pode começar basicamente já aqui ou ela sempre começa aqui e vem para o rim? Uma das vias de contaminação do rim é por via que a gente chama de hematogênica. Você tem uma bactéria em um outro foco, às vezes na axila, na virilha ou em outro órgão qualquer, essa bactéria cai na corrente sanguínea e ao chegar no rim ela se multiplica e causa uma infecção renal. É a outra via também de infecção. Mas geralmente essas infecções renais são bem mais graves do que as infecções só da bexiga, só das cistites. As mais comuns são as cistites. Graças a Deus. Vamos para outra cartela, para a gente entender melhor? Olha só, essa cartela, se você me falou que aqui a gente pode explicar melhor por que as mulheres elas têm mais infecção urinária do que os homens. É uma das queixas mais comuns do consultório do urologista, é a queixa de infecção urinária recorrente em mulher. E por que isso acontece? É por um fator meramente anatômico. Você vê que na mulher, aqui é um corte, que é como se eu tivesse um corpo humano, a imagem do corpo humano visto de lado, Você tem aqui o reto, você tem a vagina, você tem a uretra e a bexiga aqui na frente, certo? Você vê que na mulher a uretra é muito curtinha, ela tem 2, 3 centímetros. A uretra é aqui, é esse canalzinho aqui que liga a bexiga até a região externa. Então, qualquer germe que esteja nessa região do períneo, perto do ânus, onde passam as fezes, e geralmente tem contaminação,
com muita facilidade esses germes sobem pela uretra e causam a infecção da bexiga. É tudo muito perto, né? Exatamente. Já no homem, o que acontece? A uretra sai lá na ponta do pênis. Então, a bactéria que fica aqui nessa região do períneo, próximo ao ânus, ela tem bem mais dificuldade de chegar na ponta da uretra, ascender e causar infecção na bexiga. Tem um detalhe importante que no homem a uretra ela passa por dentro da próstata, como se a uretra perfurasse a próstata, que vocês veem em laranja aqui. Então, em homens mais idosos, homens de meia idade, a partir dos 50 anos, que há um crescimento maior dessa próstata, muitas vezes ela obstrui essa saída e dificulta o esvaziamento da bexiga. Com isso, nos homens de mais de 65, 70 anos, é mais comum infecção urinária do que nos homens mais jovens, justamente porque ele não consegue esvaziar essa bexiga de maneira adequada. Então, na mulher jovem, nas mulheres sexualmente ativas, principalmente, é muito mais comum a infecção urinária por conta dessa questão meramente anatômica da uretra ser bem mais curtinha. Gente, adorei a explicação. Vocês que estão em casa, vocês estão gostando dessa aula? Estou me sentindo assim, numa aula aqui, né? Uma aula aqui do nosso sistema urinário. E se você tem em casa, pergunta, olha só, aproveita que o Dr. Carlos Rogério está aqui. Manda mensagem para a gente no 8699270783. Doutor Carlos, a gente pode sentar um pouquinho aqui na sala, aqui na nossa salinha? Porque já tem pergunta aí dos telespectadores. E agora, já devidamente sentados, a gente vai tentar responder. Olha só, a Cristiana, ela pergunta, a infecção urinária, ela pode causar uma doença que prende a urina? Ela pode causar, na verdade, principalmente no homem, quando você tem uma infecção urinária e essa infecção acomete a próstata, você tem um inchaço dessa próstata. E como eu mostrei no gráfico lá, a uretra, que é o canalzinho por onde sai o xixi, ele perfura a próstata. Quando essa próstata incha, quando ela fica edemaciada, inflamada, você pode ter uma obstrução desse canal de saída. E o paciente tem uma retenção urinária, muitas vezes com necessidade, inclusive, de sondagem, de passar uma sondinha pela uretra. Na mulher, é incomum você ter essa obstrução urinária, mas é muito comum a mulher queixar-se da obstrução, que na verdade não é uma obstrução. O que é que acontece? Ela tenta ir ao banheiro, tem aquela inflamação da bexiga, a bexiga se contrai, ela se espreme, né? Como ela costuma falar, e não sai nada. Não é que esteja obstruído. O que acontece, na verdade, é que a urina tem a sensação de que não esvaziou a bexiga. Mas você vai, passa uma sonda e não tem xixi na bexiga. É só a sensação de plenitude vesical, de plenitude da bexiga. Quando você está numa crise dessas, é importante que você tome bastante água, né? Para poder até melhorar esse sintoma, né? Isso. É importante a ingestão de água, tanto para a prevenção da infecção, para que não aconteçam os quadros, e é importante também para a resolução do quadro da infecção, né? A gente tem outra pergunta aqui, doutor Carlos. Olha só, o que causa a infecção urinária é a Jana de Parnaíba, no Piauí. Obrigada aí quem está nos vendo em Parnaíba. Saudade de uma praia que eu tô. Nem fale. Nem fale, né? Então vamos lá. O que causa? Então, Jana, as causas são multifatoriais, né? Tem várias causas que podem ser evitadas e algumas causas não são evitáveis. Por exemplo, o crescimento da próstata do homem. É uma causa que você pode tratar com medicação, mas chega a um ponto em que alguns pacientes, mesmo tratados adequadamente, eles não conseguem esvaziar bem essa bexiga. Às vezes você tem que operar, tem que fazer uma raspagem da próstata, enfim. Na mulher, qual é a principal causa de infecção urinária? É a baixa ingestão de líquido, né? Tem mulher que bebe pouco líquido e, consequentemente, urina pouco. Você prender o xixi, né? Você ter vontade de urinar e fica adiando, aquela urina presa na bexiga, aquilo é um lago, é propício para a proliferação de bactérias, né? E a higiene da região genital como um todo, da região do períneo, da região perianal, sempre que fizer xixi, que fizer cocô, tem que ser feito da maneira adequada para evitar infecções urinárias, né? Ok, tem mais pergunta aí, gente, da produção ou não? Olha só, a gente fez uma cartelinha também em relação a como prevenir a infecção urinária. E aí eu gostaria que o senhor comentasse ponto por ponto, para a gente deixar bem didático isso, doutor Carlos. Então vamos lá, um dos principais pontos, como eu falei já agora há pouco, é beber água na quantidade adequada. E qual é essa quantidade adequada de água que deve ser consumida? Ao contrário do que muita gente diz, né, não, tem que beber 3 litros, 4 litros, 2 litros, não é um valor exato de água que cada um de nós tem que beber. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Não tem como você comparar a necessidade de água de um trabalhador braçal de 80 quilos com a necessidade de água de um trabalhador que vive no ar-condicionado, de uma mulher de 50 quilos.
Então, um ótimo parâmetro, que eu sempre recomendo, é você observar o aspecto da urina, o aspecto do xixi. Então, se o seu xixi está amarelo, está concentrado, está com uma cor mais escura, está com um odor mais forte, é sinal de que você está bebendo menos água do que o necessário. O xixi ele tem que sair quase que transparente, quase que da cor da água que a gente bebe. Se é 2 litros, se é 3 litros, se é 4 litros, depende muito do seu consumo de líquido, do quanto você transpira, se tem algum quadro em que você perde líquido com mais facilidade, como uma diarreia, enfim. Então, a quantidade não é um valor absoluto. E o que é recomendável? É você sempre andar com uma jarra. Uma jarrinha, um copo d'água para estar sempre bebendo. Aquela garrafinha. Não adianta você não beber água o dia inteiro e à noite tomar os 3 litros de água que está recomendado para você. Essa ingestão tem que ser fracionada. Porque o mecanismo, além de diluir a urina, essa urina ela funciona como um rio que vai passando e lavando todo o sistema urinário e carregando as impurezas, inclusive as bactérias que porventura tentem ascender. Né, sabe, doutor Carlos Rogério, eu estou aprendendo muito aqui nesse programa. Essa dica aí de tomar água, que tem que ser aos poucos, foi uma coisa que eu aprendi aqui, gente, no Vida Saudável. Porque às vezes eu achava que se eu não bebi durante o dia, à noite eu vou tomar toda a água do dia. Isso. Não adianta, eu aprendi aqui no Vida Saudável. A gente vai parar um pouquinho a nossa cartela, a gente tem mais perguntas. A Amparo Araújo, ela é do bairro Taquari, ela diz boa tarde, aí Amparo para você. Água salobra de poço tubular pode influenciar na infecção urinária? Essa é uma pergunta muito recorrente também dos pacientes. Às vezes o paciente é de uma área, de uma região em que a água é muito salobra. Na verdade, o nosso corpo ele é perfeito, né? Deus criou nosso corpo de uma maneira em que ele consegue filtrar as impurezas, tirar o que não é necessário, excretar na urina e deixar no organismo o que é necessário. Então, via de regra, não tem nenhum estudo científico que mostre que em uma região em que a água é mais salobra, você tem uma predisposição maior à infecção urinária. Até bom a gente explicar o que é água salobra. É uma água mais salgada. Mais ácida, seria? Não, salgada. É, mais salgada. pH é mais... Isso, é uma água mais salgada, que tem mais sais do que a água mineral, vamos dizer assim, entendeu? Então, em tese, não tem essa correlação. Tem alguns estudos que mostram que tem alguma correlação com a formação de cálculos urinários, que, por sua vez, predispõe à infecção. Mas a relação direta entre a água salobra e a infecção urinária, eu nunca vi nada a respeito. E infecção urinária com cálculo renal tem a ver? Tudo a ver. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Tanto um é causa do outro, como o outro é causa do um. Vamos dizer assim, o cálculo causa infecção e algumas infecções urinárias causam alguns tipos de cálculo. Né? Então, tem que beber muito líquido também para prevenir a formação de cálculo. Então, vamos para outra pergunta do telespectador. Olha só, Isimara Moraes, ela é do Angelim, do bairro Angelim. Eu tive infecção urinária durante a gravidez. Tomei cefalexina. Gostaria de saber o que fazer para evitar uma reinfecção. Eu aproveito aí até a dica da pergunta da Isimara, né? Para a gente voltar à nossa cartela, porque eu acho que essa cartela vai responder muito a pergunta dela. Beber água, tomar água, não segurar a urina, pode responder junto com a deixa eu só fazer um comentário. A infecção urinária na gestação, ela tem um risco adicional, porque durante a gestação, o útero comprime os ureteres, que são aqueles canaizinhos que drenam a urina do rim. Então, a própria compressão do ureter pelo útero gravídico, ele predispõe à infecção urinária, porque lentifica a drenagem dessa urina. Tá? Por isso que gestante tem mais infecção urinária. Tem mais predisposição à infecção urinária. E depois quando tem um bebê também, né? Também. E além das alterações hormonais próprias da gestação e do puerpério, né? E além disso, a infecção urinária ela é muito implicada em parto prematuro e em aborto. E quando você tem a inflamação da bexiga, do ureter, dos rins, todo o abdômen pode inflamar e pode predispor à contração do útero e parto prematuro. Então, mulher grávida tem que sempre estar atenta, porque é muito arriscado. Pode se tornar muito grave a infecção urinária. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, a gente vai finalizar com a nossa cartelinha, tomar água, não prender o xixi. Não prender o xixi. Teve vontade de urinar, dá uma paradinha no que estiver fazendo. E vai. Evita ao máximo prender a urina por mais de 3, 4 horas, certo? Corrigir alterações intestinais. A pessoa Tanto a constipação como a diarreia frequente e recorrentes, elas predispõem à infecção urinária. Quando você tem a constipação, você tem um bolo fecal ali no reto que fica próximo à vagina, próximo à bexiga, né, na mulher, ou próximo à bexiga e à próstata do homem. Então, essas bactérias que estão ali no bolo fecal, acumuladas, elas podem, por translocação, passar para dentro da bexiga ou, como fica muito colonizada, ela contamina com mais facilidade. E a diarreia também do mesmo jeito, por conta da contaminação da região perianal, né, da região próxima ao ânus,
Na mulher fica bem pertinho da uretra, como a gente já mostrou, e no homem também predispõe infecção. Higiene correta é importante, né? Essa limpeza. Higiene correta da área genital. Sempre que fizer cocô, especialmente as mulheres, o ideal é sempre lavar com água e sabão. Evitar usar papel higiênico para fazer o asseio, principalmente depois do cocô. Se porventura tiver que fazer fora de casa por qualquer contratempo, ou enfim, qualquer transtorno, fazer esse asseio sempre da frente para trás, jamais de trás para frente. Porque mecanicamente você está trazendo os germes da região próxima ao ânus para a uretra. Né? Ok, então essa cartelinha a gente vai colocar no nosso Instagram, para poder a pessoa saber o que é que deve fazer, né, para prevenir esse problema de infecção urinária. Queria agradecer aqui, doutor Carlos Rogério, a sua presença. Gostou aqui da nossa salinha? Excelente, está de parabéns. Obrigada. Então, fique aí que a gente vai agora para o intervalo. Muito obrigada pela sua participação, tá bom?